Outro tópico. Requisito do mandado. Quais são os requisitos do mandado? Os requisitos do mandado, eles estão lá no 243 do Código de Processo Penal. O mandado de busca e apreensão, ele deve ser extremamente delineado, deve estar ali justificado. O horário que vai começar aquela diligência, o local que aquela diligência deve ser cumprida, a pessoa que vai ser intimada naquele local em que aquele mandado vai ser cumprido, quais são os objetos que serão alvo dessa constrição, o que vai se buscar, exatamente aonde, tudo deve ser bem delineado. Não se admite no Código de Processo Penal essa busca genérica. Não pode ser feita uma busca genérica de um... esse mandado aqui deve ser cumprido na Rua da Glória ali, Rua da Glória. Só isso. Vai lá na Rua da Glória que esse mandado de busca e apreensão tem que ser cumprido ali. Tem que prender uma pessoa ali. Não. Tem que ser a casa, a pessoa, característica. Então, assim, o requisito do mandado, ele está lá no artigo 243 do CPP. Aluno meu já sabe. Pausa a aula, vai lá, lê o artigo e volta. Então, e para quem não quiser, eu trouxe o artigo aqui que ele fala o seguinte: o mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la, ou os sinais que a identifiquem. Mencionar o motivo e os fins da diligência, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. É proibido, gente. Isso daqui cai em prova, tá? É bom que vocês tenham esse entendimento. É proibido esse instituto aqui, ó. Fishing Expedition ou pesca probatória, tá? O que é isso, Douglas? Isso aqui cai em prova objetiva, tá, gente? Essa questão do mandado, de como o mandado deve ser, não existe mandado genérico, tá? Fishing Expedition ou pesca predatória é a busca desmedida. Busca desmedida de provas pela autoridade competente, óbvio. Pela autoridade competente. Não se tem um alvo definido, não se tem um alvo definido. Isso daqui, gente, é o suprassumo do que tem no que tange o tema prova, tá? Eu tô trazendo para vocês coisa fina. Isso aqui é muito cobrado e é muito importante que vocês saibam, beleza? Não se tem um alvo definido. Vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês de Fishing Expedition ou pesca probatória. Talvez muitos de vocês estejam ouvindo isso pela primeira vez, então é muito importante nós elucidarmos o tema com exemplos. Vou botar aqui BA, tá? Busca e apreensão sem alvo. Sem alvo. Mandado genérico. Interceptação por longo período. Interceptação por longo período.
vírgula, prisão temporária. Prisão temporária para forçar a descoberta ou acordo de colaboração. Beleza? Então, assim, levem esse tema aqui para a prova de vocês, que é de suma importância. Execução, outro tópico aqui, já caminhando para o final. Execução de BA, busca e apreensão domiciliar. Primeiro passo. A diligência ela vai ser cumprida por OJA. Primeiro passo. OJA ou policiais. Segundo passo. Os executores devem mostrar e ler o mandado. É mandado, tá, gente? Não é mandato não, pelo amor de Deus. Vocês concursaram, não vão ficar falando mandato de busca e apreensão aí pros outros na rua não, pelo amor de Deus. Terceiro passo, perdão. A pessoa será intimada a abrir a porta. E se ela não quiser? Quem quiser prova pra polícia aí, pô, ela não quer abrir a porta, pô, intimei, pedi pra ela abrir, pô, convidei, abre aí por gentileza. Tu vai continuar batendo? Abre a porta aí por gentileza. Não, tu vai arrombar a porra da porta, cara. Entendeu? Então, assim, vai ser intimada, ó, você tá, ó, tô com mandado de busca e apreensão aqui, tô com mandado pra ler pro senhor, você não vai abrir a porta não, arromba a porra da porta. Beleza? Exerce o poder de polícia aí. Então, nesse quarto caso, no terceiro caso, pode arrombar a porta. Quarto passo, apreensão. Apreensão e custódia da coisa ou pessoa, né? Quinto passo. Quinto passo. Será intimada. Quinto passo. Será lavrado. É a lavratura do auto de apreensão. E aqui deve ter duas testemunhas, tá? Duas testemunhas. Já caminhando para o final, hein, gente? Aqui uma observação
deve ser feita para vocês. Se não tiver testemunha, prevalece o entendimento de que se trata de mera irregularidade, tá? Então, faz um OBS aí, anota aí. Se não tiver testemunha, será mera irregularidade. Outra observação. Quando o morador não estiver em casa, um vizinho será convocado. Isso quando possível, tá? Vamos partir para o, acho que é o nosso último tópico. Penúltimo tópico. Busca e apreensão pessoal. Busca e apreensão pessoal. A busca e apreensão pessoal, essa diligência, ela vai abranger as vestes e a esfera imediata de domínio. Então, assim, busca e apreensão pessoal. Tu vai na pessoa, a pessoa está dirigindo um carro. Essa busca e apreensão, essa busca e apreensão pessoal, ela vai abranger tanto as vestes quanto a esfera imediata de domínio, mochila e o próprio carro da pessoa. Então, aqui busca e apreensão pessoal. Vou botar aqui vestes, vírgula, mochila, carro, 3 pontos, tá? Só que tem uma observação a ser feita aqui no que tange o carro. Se o carro for considerado moradia, se for considerado moradia, é imprescindível. É imprescindível um MBA, que é um mandado de busca e apreensão específico para aquele carro, beleza? E quanto ao mandado? Nós teremos a dispensa do mandado. A dispensa do mandado nos seguintes casos. No curso da BA domiciliar, no momento da implementação da prisão, e diante de fundadas suspeitas, do sujeito de que o sujeito se encontra com arma, objetos ou papéis que integrem o corpo de delito. Beleza? Então, assim, quando esse mandado o mandado de busca e apreensão, ele vai ser dispensado. No curso da busca e apreensão domiciliar, tá lá no curso da busca e apreensão domiciliar, esse mandado vai ser dispensado, esse mandado, no curso da busca e apreensão domiciliar. No momento da prisão e diante de fundadas suspeitas do sujeito se encontrar com armas e objetos ou papéis que integrem o corpo de delito. Beleza? Uma outra observação aqui. Busca em mulher.
ela será realizada aqui é uma palavra-chave, preferencialmente por mulher. Isso quando essa medida não pôr em xeque a efetividade e a conclusão daquela operação. Se não tiver outra possibilidade, se não tiver uma mulher ali e a mulher tiver com droga ou aquela possibilidade daquela busca e apreensão puder ser feita na mulher, for a única forma que tivesse que ser feita por um homem, e essa for uma medida que se põe em xeque, ele deve ser feita por um homem por conta de pôr em risco o sucesso daquela operação, essa medida de busca e apreensão vai ser feita por um policial homem, infelizmente. Então, assim, por isso que a lei fala preferencialmente por mulher. Perfeito? Vamos aqui encaminhar para o final. Espero que vocês já tenham feito um ótimo caderno. Vamos fazer algumas questões aqui para a gente estar elucidando melhor. Trouxe questões aqui da FGV, questões atualíssimas. A primeira é a seguinte: em relação à prova pericial no delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, é correto afirmar que nós falamos isso na nossa primeira aula. Rompimento de obstáculo é um crime que deixa vestígio. Tá? Então, sendo um crime que deixa vestígio, na medida do possível, o exame de corpo de delito, o exame pericial deve ser feito para poder mostrar ali que aquele crime deixou um vestígio, para poder mostrar que o crime deixou vestígio e que houve o rompimento do obstáculo. Tá? Então, em relação à prova pericial nesse delito, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, é correto afirmar que não pode ser substituído por outro meio de prova caso os vestígios do delito tenham desaparecido ou se tornem indispensáveis. Não, né? Não pode ser substituída pela prova testemunhal, caso o delito apurado não deixe vestígios sensíveis. Pode ser substituída pela prova documental, se o produto do furto detiver origem controlada e puder ser individualizado. D. Pode ser substituída pela prova testemunhal, caso o produto do furto tenha sido restituído à vítima ou ao seu proprietário. Não, o gabarito é E, que fala o seguinte: pode ser substituída por outro meio de prova, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Então, pode sim ser substituída. A gente viu que a prova pode sim ser substituída por outro meio de prova, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Outra questão, questão 2. A coleta, a guarda provisória e a preservação de material com vestígio de violência serão realizados pelo... eu vou falar logo o gabarito dessa, porque essa daqui está numa lei bem específica, Lei 13.431, artigo 18. Então, a coleta, a guarda provisória e a preservação de material com vestígio de violência serão realizados pelo Instituto Médico Legal ou serviço credenciado do sistema de saúde mais próximo. Perfeito? As outras opções são meio esdrúxulas, né? Instituto Médico Legal ou Centro de Atenção Psicossocial mais próximo. Não. Instituto de Criminalística ou Hospital de Campanha mais próximo. Porra. Instituto de Criminalística ou Unidade de Polícia Técnico-Científica de Civil ou Militar. Aí é uma das mais plausíveis, né? Que fala Instituto Médico Legal ou Unidade de Pronto Atendimento mais próximo. Nosso gabarito dessa daqui é a C, que fala que é o Instituto Médico Legal ou por serviço credenciado do sistema de saúde mais próximo. 3. O Ministério Público do Estado do Ceará ofereceu denúncia em face de Douglas, cara, meu xará, o cara, imputando-lhe a prática do crime de receptação, infração prevista no artigo 180 do Código Penal e punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. À época da prática delitiva, Douglas possuía condenação anterior, transitada em julgado, pela prática do crime de extorsão. Por esse motivo, não foram feitas propostas de acordo de não persecução ou de suspensão condicional do processo. Ao receber a denúncia, o juiz determinou a citação de Douglas.
De acordo com os dados apresentados no enunciado, é correto dizer que, ao oferecer resposta à acusação, o denunciado poderá arrolar até 5 testemunhas. Não, nós vimos que ele pode arrolar até 8 testemunhas, porque o rito é ordinário. Na nossa primeira aula nós falamos disso. B. O denunciado poderá arrolar até 8 testemunhas, beleza? Pois aplicam-se no caso o rito comum sumário. Não. Ele fala aqui que a pena do crime a ele imputado, aqui ele fala receptação, pena com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Nesses crimes em que a pena seja pena igual ou maior do que 4, o rito é ordinário, então assim não caberia, né? C. O denunciado poderá arrolar até 5 testemunhas, também não, corta. Aplicando-se no caso também o rito comum ordinário, não. O denunciado poderá arrolar até 8 testemunhas, aplica-se no caso o rito comum ordinário, perfeito. Esse é o gabarito. D. E a alternativa é: o denunciado poderá arrolar até 6 testemunhas. Não, pois aplica-se no caso o rito comum ordinário. Aqui um macete para vocês: 8, né? 8 aqui você vai fazer ordinário. Pena maior que 4 anos. Maior que 4 anos. Igual a 8 testemunhas. E aqui, ó, 5. Quando for 5, aí aqui sumário. Pena maior que 2 e menor que 4. Igual a 5 testemunhas. Esse aqui é um macetezinho que eu acho que pode ajudar vocês aí numa resolução de questão de cunho objetivo. Então, assim, ordinário, pena maior que 4 anos, igual a 8 testemunhas. Sumário, aí aqui é um 5, né? Você vê que é um 5. O 8 vira um ordinário e o 5 vira um sumário, que é igual, que nesse caso são penas maior do que 2 e menor do que 4, até 5 testemunhas podem ser arroladas. No curso da instrução processual penal, verifica-se que uma das provas colhidas for obtida de forma ilegal. Essa ilegalidade é alegada pela defesa e o Ministério Público manifesta-se concordando com a ilegalidade apontada. O juízo reconhece a ilegalidade da prova em decisão fundamentada. Com base no exposto, é correto afirmar que o juízo deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, assim como aquelas direta e exclusivamente decorrentes dela, e, uma vez preclusa a decisão, determinar a destruição das provas, prosseguindo nos demais atos processuais. Perfeito, é o gabarito, letra A. Está lá nos artigos 155 até o 157 do CPP. As provas obtidas por meio ilícito, elas devem ser desentranhadas dos autos, e assim, bem como aquelas direta ou exclusivamente decorrentes dela, o fruto da árvore envenenada. As provas que são obtidas por meio ilícito ou aquelas que derivarem dela, elas devem ser imediatamente desentranhadas ali dos autos, uma vez preclusa a decisão, determinar a destruição das provas, prosseguindo nos demais atos processuais. Vamos ver a B, o que fala? Deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, assim como aquelas diretamente exclusivas decorrentes dela, e uma vez preclusa a decisão, determinar seu desentranhamento dos autos principais, a fim de serem autuados em apartados. Não, né? C. Não deverá desentranhar. Aqui tu já arrisca. Prova de cunho objetivo, quando vocês estiverem lendo ali o cabeçalho da questão, vocês já vão perceber o que aquela questão
está querendo de você. Então você já vê que no comecinho, ali no cabeçalho da questão, nós já percebemos que ela estava querendo falar de prova, da admissibilidade da prova obtida por meio ilícito. Então você já sabe que ela está querendo aquilo. E aqui na C ela já fala, não deverá... Então conforme você vê que depois de uma aula dessa, da primeira e da aula de hoje, quando você vai fazer uma questão de cunho objetivo, você já vê que a questão vai te moldando e te mostrando ali o que ela quer de você. Por isso que eu trouxe todos esses entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, letra de lei, para ficar fácil. Na hora de você fazer uma questão dessa daqui, é uma questão difícil. Eu acho que essa questão aqui é para delegado até. Então, quando você estiver fazendo uma questão de cunho objetivo, você já viu o que a questão quer. Então, você vê que vai ficando fácil. Fica fácil. Por isso que eu falo para vocês terem um bom caderno, lerem o caderno. Depois de acabar essa aula aqui, quando vocês forem revisar, pegarem o caderno de vocês, lerem e vão direto para questões. Façam aí 10, 20, 30, 40, 50 questões de provas. Processo penal, provas. Vão fazendo. O que não tiver no caderno de vocês, provavelmente vai estar tudo lá. Mas, assim, a título de observação, bota uma coisinha ou outra, uma súmula. Provavelmente nós não falamos, mas vai botando só alguns apontamentos no seu caderno, que você vai ter um caderno robusto. Ali de processo penal de prova, já vai ter umas 5, 10 páginas eficazes. Beleza? A D, o que fala? Não deverá ser desentranhada. Aqui você já vai riscar também. Você já pode estar riscando essa alternativa. E deverá determinar o desentranhamento. Isso daqui é uma discussão jurisprudencial, na verdade. Deverá determinar o desentranhamento. Na verdade, é a letra de lei que está aqui. O erro dessa alternativa deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, assim como aquelas direta ou exclusivamente aqui até aqui ela estava certa. E uma vez preclusa a decisão, determinar a destruição das provas e determinar a redistribuição do processo. Aqui está errado, não é redistribuição do processo em razão do seu impedimento. Não, não é redistribuição do processo, é instaurar um incidente de prova obtida por meio ilícito ali. Eis que determina que o juiz, que conhecer do conteúdo da prova, declara inadmissível e não poderá proferir a sentença. O final está certo. Ele errou só nessa parte que ele fala que o juiz vai determinar a redistribuição do processo em razão do seu impedimento. Não é redistribuição. Imagina você começar toda uma instrução processual por conta de uma prova obtida por meio ilícito. Não, você pega aquela prova que foi declarada ilícita ou obtida por meio ilícito, você instaura um incidente, o processo vai seguir. Mas essa parte aqui final é verídica também, que ele fala que o juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença. Outra aqui da bancada FGV, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, do ano de 2021. Relativamente à prova testemunhal, é correto afirmar que as perguntas às testemunhas serão formuladas pelo juiz. Isso aqui nós vimos na aula de hoje. O juiz agir de ofício não pode, o juiz não age de ofício. Ele é um espectador, tá? O nosso sistema é acusatório, cross-examination. Nós falamos ali até sistema cruzado de inquirição. As partes perguntam para as testemunhas, tá? Então aqui você já arrisca. Você que foi meu aluno, inadmissível você errar uma questão dessa, tá? B. As testemunhas serão inquiridas individualmente, embora possam presenciar o depoimento umas das outras, não, né? Nós já falamos isso aqui. As testemunhas, elas são ouvidas em separado. Uma fala, aí uma sai, depois entra outra, fala. Elas não podem nem se comunicar de fora, tá? C. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, mesmo que queiram dar o seu testemunho e tenham sido desobrigadas pelo interessado. Não, nós já vimos que é cumulativo. Ele tem que ser desobrigado, tem que ser autorizado pelo interessado e eles têm que querer. E quando eles forem autorizados e quererem prestar declaração, eles serão submetidos a dizer a verdade, não somente a verdade, sob pena de incidir no crime ali de falso testemunho. Beleza? D. O depoimento será prestado oralmente. Beleza? Não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito, não existindo nenhuma exceção prevista na legislação que permita a uma autoridade
optar pela prestação do depoimento por escrito, que é nenhuma exceção prevista pela legislação que permita a uma autoridade optar pela prestação. Não, nós vimos aqui, nós falamos que só quem pode fazer o seu depoimento por escrito são as pessoas que têm foro de prerrogativa de função, que são o presidente da República, presidente do STF, presidente da Câmara dos Deputados. Nós vimos ali que são pessoas que têm o foro, que tem essa prerrogativa funcional, tá? No começo da nossa aula nós falamos isso. E a EC, a nossa alternativa, a única que restou, fala o seguinte: as testemunhas que, regularmente intimadas, deixarem de comparecer sem motivo justificado, poderão ser conduzidas por oficial de justiça, salvo se impossibilitadas de comparecer por enfermidade ou por velhice, caso em que serão inquiridas onde estiverem. Perfeito, nós vimos que existe até a possibilidade da inquirição das testemunhas por meio de carta precatória, tá? E o gabarito dessa questão, então, ficou nós podemos extrair esse entendimento lá do artigo 218 do Código de Processo Penal. Gente, esgotamos a questão que falamos tudo que nós podíamos sobre provas. Espero que vocês tenham montado um caderno eficaz para vocês poderem fazer essa revisão de vocês, fazerem as questões. É tudo que eu peço para vocês. Aula, caderno, faz um caderno. Depois que vocês tiverem já um caderno sobre o tema de provas, vocês leem esse caderno e façam as questões. Tenho certeza que vocês vão conseguir elaborar aí qualquer questão do tema de provas, tá bom? O concurso que pedir isso, vocês vão estar super preparados, porque nós fizemos uma teoria geral da prova abarcando tudo o que a doutrina, a jurisprudência e a legislação trata sobre o tema. Perfeito? Gente, vamos para o final, já acabamos a aula, na verdade. Me despeço de vocês aqui com extrema gratidão, certeza de um trabalho bem executado, certeza de que vocês vão terminar essa aula aqui com plena capacidade de estar elaborando qualquer questão do tema de provas, tá? Gratidão a vocês por estarem aqui até agora. Tenham uma excelente noite, excelente dia, uma excelente tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos juntos, foco. Não desistam nunca dos sonhos de vocês, só vocês podem alcançá-lo. E eu tenho certeza que alcançarão, com muito esforço, dedicação, bunda sentada na cadeira, resolução de questões, resumos e revisões constantes. Beleza? Vambora pra cima sempre. Aquele abraço, tamo junto.